Olá, meu nome é Felipe do Nascimento, eu sou estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Rural de Pernambuco e irei apresentar a primeira parte da segunda VA da disciplina Resistência dos Materiais. Olá, o trabalho de hoje é um trabalho da segunda VA da disciplina Resistência dos Materiais, no qual o tema é deflexões em vigas. O trabalho será apresentado pelo estudante Felipe do Nascimento e a segunda parte pelo estudante Alan Cipriano. Bom, aqui o roteiro do que vai ser apresentado nessa apresentação. O conceito de deflexões, a linha elástica, a relação do momento de curvatura, a equação da linha elástica, o produto I, as condições de contorno e sobre vigas estaticamente determinadas pelo método de integração. Bom, o conceito. O conceito de deflexão é um deslocamento na direção y de qualquer ponto no eixo da viga. Ou seja, aqui nós temos uma viga, né, onde há um esforço aqui no ponto P e esse esforço causa uma deflexão na viga. Com isso, há um certo deslocamento, como vemos aqui na segunda imagem, e também um ângulo, que estudaremos a seguinte como determiná-lo. Bom, um dos conceitos para estudado em deflexão de vigas é a linha elástica. A linha elástica ela é feita através de um diagrama da deflexão do eixo longitudinal, né, que passa pelo centroide de cada área da seção transversal. Ou seja, ela passa pelo centroide, digamos aqui que essa viga seja um retângulo, a área transversal dela, e aí essa linha passa no centroide, no meio, né? Então, ela é feita, né, essa linha elástica, antes de determinar a inclinação e deslocamento de um ponto da viga. Por ser uma ferramenta de visualização, ela geralmente ela é feita antes, para nós vermos, assim, termos ideia mais ou menos de onde e como está acontecendo esse esforço na viga. Como vemos aqui, ó, essa linha elástica, né, é bem fácil de visualizar que o esforço está aqui nos pontos, né, de apoio, e aí há essa deflexão aqui na viga. Quando é mais difícil de traçar, primeiro traça-se o diagrama do momento fletor. Vemos aqui que é utilizado o diagrama, né? Os conceitos que já foram estudados sobre diagrama. E aqui onde o momento fletor é negativo, a linha elástica terá uma concavidade para baixo. Onde for positivo, a linha elástica terá uma concavidade para cima. Assim, fica mais fácil de visualizar essa linha elástica através do momento fletor. Para analisarmos esse momento de curvatura, nós teremos três coordenadas, que é a x, que é do eixo longitudinal da viga, a v, que é o deslocamento, né, da viga através desses esforços, e o y, que aqui vai ser a distância entre a linha neutra e algum ponto da viga. Essa relação será desenvolvida entre o momento fletor interno e o raio da curvatura, o ρ, né, da curvatura da linha elástica. Para acharmos essa relação, vamos considerar que o epsilon é igual ao ds' menos o ds sobre o ds. E o ds' ele é igual ao ρ menos y vezes o dθ. E o ds é igual ao ρ dθ. Nessa relação vamos encontrar que o epsilon será igual a menos y sobre ρ, quando substituirmos. Bom, pela lei de Hooke, né, sabemos que o epsilon vezes o módulo de elasticidade é igual a tensão.
Pela fórmula da flexão, sabemos que a tensão é igual ao menos o momento fletor vezes o y dividido pelo momento de inércia. Substituindo essas duas fórmulas, né, a gente sabe que o epsilon é isso aqui. Teremos o epsilon, né, que é o menos y sobre ρ, vezes o módulo de elasticidade, igual ao menos my sobre i. A gente corta o i com i, tira o sinal negativo, né? E chegamos a essa fórmula aqui. Bom, agora iremos determinar a equação da linha elástica, onde a gente pode expressar ela através de uma tensão igual ao f de x, que iremos representar a curvatura, né? 1 sobre ρ, pelos termos y ou v, né? No caso, a gente usou o v no slide anterior, mas agora a gente vai usar o y, pelo eixo x e y, né? Ser mais comum. E pelo termo x. Ou seja, a gente vai expressar essa equação pelos termos y e x. Pelo cálculo elementar da curvatura de uma curva plana em um ponto, a gente tem esse cálculo aqui, o qual aqui é a segunda derivada da função f de x, né? E aqui é a primeira derivada. Como essa inclinação ela é pequena, esse dy dx ele é pequeno, ao quadrado ele vai ser menor ainda. Então a gente vai ignorar e colocar aqui zero, considerar zero. E como 1, né? Sobre 3 sobre 2 vai ser 1. A equação que nós teremos vai ser essa. Com isso, né? A gente fica com essa equação. E da equação anterior, onde a gente tinha 1 sobre ρ igual a m é y, ou é i, nós iremos substituir, né? E aí a gente vai ter isso aqui. E isso vai ser a nossa equação da linha elástica. Agora iremos ver sobre o produto aí, que é o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Essa multiplicação desses dois fatores diz respeito à rigidez e à flexão da viga. Ele deve ser expresso em relação a x, porém, como geralmente vemos vigas com área constante e área transversal, né? Então ele sempre será constante, porque o momento de inércia será o mesmo. Então, pela equação da linha elástica, né, onde a gente tem isso aqui, nós iremos multiplicar o EI nos dois lados e integraremos em x. Com isso, a gente tem EI dy dx igual a integral mais uma constante 1. Essa parte aqui, o dy dx, é o ângulo medido em radiano, né? Que é tangente aqui, né? Que é tangente com a linha elástica em Q. Então, como é um ângulo pequeno, então a tangente do ângulo a gente vai considerar o próprio θ, x. Com isso, a gente tem a equação aí, θx igual a integração de 0 a x de mx dx mais a constante 1. Aí a gente vai integrar outra vez
E teremos o EI, Y, que agora esse aqui vai ser, o Y vai ser esse deslocamento, né? Da deflexão. E aqui vai ser 0x o m dx da primeira mais uma constante 1 mais agora uma constante 2, né? Pronto. Aí a gente chega a essa fórmula, né? Se nós soubéssemos as constantes 1 e 2, a gente já podia definir essa deflexão da viga em qualquer Q aqui dessa viga. E também a inclinação, né? Essa inclinação. Porém, como a gente não sabe o C1 e C2, não tem como ainda. Agora nós veremos como acharemos essa C1 e C2 pelos contornos. Bom, como vimos, né, nos slides anteriores, quando desenvolvermos a equação aparecerão constantes, constante 1, 2, e aí essas constantes precisam ser definidas para conseguirmos identificar esse deslocamento e também esse ângulo, né? E aí o Hibble apresenta uma tabela com algumas situações. Como aqui no caso 1, 2, 3 e 4, o deslocamento será zero, porque a parte apoiada não restringirá o movimento, né, da viga. Com isso, pela equação que a gente descobriu lá no slide anterior, o EI y igual a mx mais C1 x mais C2. Ó, digamos que para esse primeiro caso, o y aqui seria zero, né, que é o deslocamento. Com isso, zeraria essa parte da função. E aí ficaria bem mais fácil descobrir ou C1 ou C2. Se essa viga, por exemplo, fosse no começo, onde o x é igual a zero, a gente também zeraria o C1, descobrindo o C2. Aqui outras situações. Uma viga biapoiada, né? Ó, aqui nos engastes a gente pode dizer que o y, que o deslocamento vai ser zero. Com isso, usando aquela função que eu acabei de mostrar, a gente acaba conseguindo descobrir uma constante, né? No caso aqui do YA seria o y igual a zero e o x igual a zero, por estar no início da viga. Com isso, pelaquela equação... Opa. Pode ser assim também, mas geralmente faz o EI, Y. M de x mais C1, x mais C2. Com isso, ó, nesse primeiro caso, a gente já conseguiria zerar tudo e descobrir que o C2 é igual a zero. Porque aqui está em relação... O momento fletor está em relação a x, o C1 também tem uma relação com x, e o Y também seria zero, né? Então o C2 seria zero. Nesse segundo caso também. E aí... já o y2 aqui, né? Desse primeiro caso seria yb, né? Seria zero, mas o x seria igual a L, né? Que seria esse comprimento aqui da viga. Então já daria de algum jeito para descobrir o C1. E esse último caso aqui, né? Da viga em balanço, onde no começo aqui da viga o deslocamento, né, será restringido. Então será zero. E o θ também, né? O ângulo será zero. Então seria aplicado para aquele primeiro caso antes da segunda integração, onde a gente tem o EI θ igual ao a integração de 0 a x de mx dx mais C1. Onde a gente poderia descobrir, né, esse C1, já que aqui o θ seria zero. Então essas condições de contorno são muito importantes para
definirmos o C1, o C2, as constantes que tiverem no problema. Bom, por último agora vamos estudar vigas estaticamente indeterminadas, onde aqui a gente tem no A, né? A viga está engastada à extremidade e na extremidade B um apoio móvel. Também há uma distribuição de carga, ômega, né? Durante toda a viga. Vendo o DCL aqui da viga, a gente vê que tem 3 reações em A e uma reação em B. Aqui em AX, AY, né? O momento em A e a reação BY. Pela condição de equilíbrio, o somatório em f de x tem que dar 0, em y também, e o somatório dos momentos em A tem que dar 0. Nós podemos afirmar aqui que o AX, né, é igual a 0, mas não temos como determinar o AY, o B e o momento em A. Então essas 3 condições não são suficientes para determinar o valor, né? Essas 3 aqui, o somatório de f de x, o f de y e o momento em A. Com isso dizemos que a viga é estaticamente indeterminada, porque as condições de equilíbrio não são satisfatórias para determinar as reações que os apoios exercem na viga. Então utilizaremos o método da integração para determinar o AY, BY e o momento em A. Vamos utilizar também o que nós vimos sobre condições de contorno, né? Onde aqui no A, onde a viga está engastada, o x, né, será 0 e a inclinação será 0 também, o θ. Também o y, né, que é o deslocamento no eixo y, será 0 porque a viga está engastada. Como no ponto B, onde o x vai ser L, que vai ser o comprimento da viga, e o y será 0 porque não haverá deslocamento da viga. Bem, agora temos aqui a viga, né, e vamos determinar o somatório. Em x, né, como já sabemos, é 0, o somatório em y, considerando para cima positivo, vai ser igual a 0, então faremos a y mais b menos ômega L igual a 0. Para o momento, considerando o anti-horário positivo, vai ser o momento A mais o B, né? Está no sentido anti-horário, vezes L, menos, que está no sentido anti-horário, ômega, desculpa, 1 sobre 2, ômega L ao quadrado. Bom, após o corte da viga, a gente vai ter essa imagem aqui e faremos a análise para o MC, onde vai ser M menos AY x mais 1 meio ômega x ao quadrado mais momento em A igual a 0. Agora aplicando a equação da linha elástica, né? Aplicando, onde é o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, vezes a segunda derivada de y em relação a x, igual ao momento, é isso. Então a gente vai passar todo esse termo, né, para o outro lado, que vai ser igual a menos 1 sobre 2 ômega x ao quadrado, menos momento em A, mais AY x.
Agora integraremos a primeira vez. Teremos aí dy dx igual a menos 1 ômega x, agora ao cubo, né? Sobre 2 vezes 3, 6. Menos o MA vezes x mais a y x ao quadrado sobre 2. Integraremos a segunda vez, né? Vou passar aqui. E teremos y igual a menos 1 sobre 24 ômega x a quarta mais 1 sobre 6 a y x ao cubo menos 1 sobre 2 MA x ao quadrado mais a constante 1 vezes x mais a constante 2. Bom, agora a gente vai utilizar as condições de contorno, né, para descobrir essa constante 1 e essa constante 2. Como sabendo que em x igual a zero, o deslocamento é zero também, a gente já pode descobrir aqui, né, nessa fórmula, o C2, onde todo esse primeiro termo irá virar zero, tudo que depende de x será zero também, só sobrará o C2, sendo C2 igual a zero. Para encontrarmos o C1, a gente vai utilizar aquela outra fórmula que a gente encontrou aqui, né? Onde o dy dx, que vai ser o ângulo, né? A inclinação, será zero aqui no começo da viga, né? Aqui o ângulo é zero. Então, em θ zero, o y será zero. Utilizando aquela primeira equação, né? Teremos zero dos termos que dependem de x e mais C1. Ou seja, C1 igual a zero. Também utilizaremos o final da viga, onde é aqui, né? Onde o x é igual a L, que é o comprimento da viga, e o deslocamento também será zero. Então, x igual a... Opa, desculpa. X igual a L e y igual a zero. Nesse nós iremos zerar, né, o primeiro termo. E o segundo vai ser 1 sobre 24 ômega L a quarta mais 1 sobre 6 AY L3 menos 1 sobre 2 MA L 2. Para simplificar, né, vamos multiplicar por L, ou dividir por L para nos livrar de alguns termos. E aí teremos 3M A menos AYL mais 1 sobre 4 W L ao quadrado igual a zero. Pronto. Com isso, montaremos um sistema. Pronto. Já anotei aqui o sistema que encontraremos, né? E resolvendo isso aqui, teremos a x igual a zero, a y igual a 5 oitavos de ômega L, b igual a 3 oitavos ômega L,
E MA, momento em A, igual a 1/8 de ômega L ao quadrado. Pronto. Com isso, a gente resolve o problema para uma viga estaticamente determinada e pelaquela forma que a gente encontrou, do EI de y igual a menos 1 sobre 24wx a quarta, mais 1/6 a yx ao cubo, menos 1 momento em A, x ao quadrado. Como C1 e C2 são zero, não entram, né? Pronto. Com essa fórmula, substituindo o AY, o momento em A, nós conseguimos encontrar aqui, isolando o Y, esse deslocamento, né, que a viga faz em qualquer ponto. Aqui as referências, né, o Beer e o Hibbeler. E obrigado.